Jean Grey, William Metzger e o início dos X-Men, tudo isso pode aparecer em Homem-Aranha Um Novo Dia. Além disso, galera, tem mais atores na mira da Marvel pra viver os X-Men. Você sabia que a Sydney Sweeney tá nessa lista? Pois é. Vamos conferir o que a Marvel pode fazer com os X-Men dentro do CM. Vamos lá. Peter aqui. E galera, os X-Men eles são o próximo passo lógico da Marvel depois da saga do multiverso. E parece que eles estão querendo plantar já a semente dessa nova fase em Homem-Aranha Um Novo Dia. Além disso, tem muitos insiders vazando escalação de elenco, personagens que vão estar no filme dos X-Men. E tem até gente confirmando que a Jean Grey tá sim em Homem-Aranha. Então bora falar de tudo isso e do futuro dos X-Men no CM. E já que o papo é semente sendo plantada agora pra colher lá na frente, deixa eu te contar uma historinha que tem tudo a ver, ok? Imagina dois caras, o Diego e o Lucas. Os dois sempre foram nerds, sempre quiseram ter um canal sobre cinema e quadrinhos. E os dois decidiram começar no mesmo mês. O Diego foi pelo caminho que parece mais óbvio, né? Pegou aulas grátis no YouTube, leu uns artigos de 2023, 2024, meteu bronca naquele combo manjado, né? Capricha no título, faz uma thumb bonita, posta com constância. 6 meses depois, 180 inscritos, views travadas em 300 e aquela sensação horrível de gravar pro nada. Aí o Diego desistiu jurando que o YouTube não dá mais retorno. Já o Lucas ele fez diferente, ele estudou as estratégias de 2026. Ele aprendeu análise de outlier, quality view, velocity view, dobra de nicho, coisas que ninguém ensina em vídeo grátis por aí. 6 meses depois, canal monetizado, faturando mais que o emprego CLT dele, com a família finalmente tranquila, mesma vontade, mesmo esforço, estratégia totalmente diferente. E é exatamente isso que separa quem tá crescendo agora de quem tá ali frustrado pensando em desistir. Foi pra isso que eu criei o Fórmula YouTube 2026, o treinamento mais completo que eu já fiz na vida, galera. Com 100% de aprovação entre os alunos e gente faturando 6 dígitos por mês aplicando o método. Quem entrar vai conseguir confirmar isso na nossa comunidade. Também tem uma comunidade só de YouTubers lá dentro, né? O link tá na descrição, no comentário fixado no QR Code aqui na tela. Agora me responde sinceramente, daqui a 6 meses, você quer ser o Diego ou o Lucas? Jean Grey. Bom, uma das coisas que joga a favor dos X-Men aparecer no universo meio-meio, né, no semi-original, é a revelação de que o Trammell Tillman, né, é o William Metzger. Muita gente viu nas legendas do último trailer esse nome do Metzger quando o Tillman falava. E no Google, cara, se você pesquisar o nome do personagem, aparece que o personagem vai estar no novo Homem-Aranha e que é interpretado pelo Tillman. Tá lá no Google, ok? Mas aí, Pedro, o que tem a ver esse cara? Bom, a presença dele no semi não é uma escolha aleatória. O William Metzger é um vilão exclusivo dos mutantes. E a presença dele nessa história só fortalece esse rumor aí de que a série 5 é a Jean Grey. Galera, a gente ainda tá falando de rumores, né? Porque não saiu nada oficial. Mas, pô, tudo tá caminhando pra Jean Grey. Primeiro que a atriz Frank Jensen, né, que fez a Jean na Fox, disse que não vai estar em Doomsday. Além de, é claro, ela não sair nenhum vazamento até agora. Então, assim, esse é um indicativo de que a Marvel não vai querer ter duas Jean ao mesmo tempo. Depois, a gente tem vários insiders dizendo que a série é a Jean. Inclusive, o Daniel RPK, que é o cara que mais acerta aí, diz com todas as palavras que ela vai ser a Jean. Com certeza. E aí a gente tem os poderes psíquicos no trailer. As roupas que vão pro tom de verde e o fato da série 5 ser ruiva. Vai juntando tudo, galera. Sem falar, galera, que existe um mistério gigantesco aí nessa personagem. Num filme onde tem Justiceiro e Hulk, se a série 5 fosse só um personagem aleatório, né, com certeza teria vazado já. E pra finalizar, a gente tem o William Metzger, que fortalece ainda mais a ligação com a Jean e os mutantes. Ah, Pedro, mas o que o Metzger tem a ver com a Jean Grey? Vamos falar sobre isso. Os Filhos do Átomo. Bom, pra quem nunca ouviu falar de William Metzger, ele apareceu na HQ X-Men Filhos do Átomo. Essa história foi lançada em 1999 e conta a história de origem dos X-Men. Nela, os humanos estão começando a perceber a presença dos mutantes na sociedade. Então tem um monte de adolescentes despertando os poderes, e às vezes esses poderes perdem o controle e as pessoas acabam morrendo. Esse medo do desconhecido, do incontrolável, é que dá o combustível pro ódio contra os mutantes. Exatamente isso aí que gera esse preconceito, né? Nesse cenário, os humanos começam a ficar com medo e procurar ajuda em algum lugar. E é aí que surge o William Metzger com um discurso supremacista. Ele quer defender o direito dos homo sapiens e exterminar os mutantes. No começo, muita gente acha isso radical, mas conforme os mutantes vão aparecendo, sabe, até o governo recruta o William pro lado deles. Sem falar que do lado do governo, eles estão começando a trabalhar com outro radical, que é o Trask, o criador dos Sentinelas. E no meio desse caos, Xavier aparece para tentar proteger os mutantes. E é aí que ele recruta os primeiros X-Men, o Ciclope, o Fera, o Homem de Gelo, o Anjo e a Jean. E o mais legal dessa história é que ele não mostra só a formação dos X-Men. Ela mostra o drama que os mutantes vivem naquela época, naquele momento ali de separação, né? Esse discurso supremacista e tal. O Xavier é bem desenvolvido, sabe? Ele é um cara que, tipo, tem ódio, né? Por tudo que os humanos fazem, mas ele quer tentar uma outra saída. Uma saída onde os mutantes vão poder ser aceitos na sociedade. Só que não é só discurso pacifista. Os X-Men não são treinados para ser só heróis. Eles são treinados para aprender a controlar os poderes e também para se defender das pessoas que querem o fim deles. Ok, e onde que entra o William Metzger nessa história? Bom, nessa história, o William sequestra Jean Grey. E é nesse ponto da história que se conecta com o filme do Homem-Aranha. Bom, a gente viu que o personagem da série 5 tá preso, né? Num dos trailers a gente viu isso. E que o William Metzger tá pedindo ajuda pro Homem-Aranha pra capturar uma ameaça misteriosa. E aí que as coisas começam a fazer muito sentido. Porque o William pode ter prendido a Jean e ela conseguiu escapar. E agora ele tá inventando que ela é uma ameaça, né? Quando na verdade o errado é ele. O discurso de que os mutantes são uma ameaça e que podem ocupar o lugar dos humanos, cara, é uma das maiores propagandas pra transformar o medo em ódio. E o que eu quero que vocês entendam, cara, é que se esse cara for mesmo o William Metzger e se a série 5 for mesmo a Jean, a gente vai ver o começo dos X-Men agora, em Homem-Aranha. É o início de tudo. E para deixar essa teoria ainda melhor, tem vários rumores sobre o elenco dos X-Men. Inclusive os novos atores que vão estar no filme. Os X-Men
Bom, a primeira atriz é série 5, óbvio, né? Ela tá sendo cotada como Jean Grey faz muito tempo. Além dela, tá circulando por aí que a Odessa Zion tá sendo cotada pra interpretar a Vampira, enquanto que o Charles Melton tá sendo cotado pra interpretar o Fera. O jornalista Jeff Snyder, ele comentou também sobre o Peter Claflin, né? E disse que ele também estaria na mira pro papel do Fera. Não dá pra saber, logicamente, qual dos dois vai interpretar o Fera, nem se eles vão interpretar, né? Mas eu acho que tem personagens sobrando pra deixar os dois no elenco. Por falar nisso, o Insider, My Time to Shine Hello, ele disse que o ator Jack Champion foi cotado pra ser o Ciclope. Vocês devem ter visto esse ator em Avatar. Todos são atores jovens, né? Por isso que eu acho que a Marvel vai querer sim trazer essa essência dos primeiros anos dos X-Men. Só que mais intenso, cara. Igual é mostrado na HQ Filhos do Átomo. Ali eles sofrem bullying na escola e até são torturados só por serem mutantes. Claro, o vampiro não faz parte da primeira formação da equipe, a gente lembra disso, né? Mas a Marvel sabe o quanto ela é popular entre os fãs. Igual a Tempestade e Wolverine, que também não fazem parte da primeira formação, mas são super populares. Então, cara, pode ser que os X-Men do Sam não vão ser a equipe original igual nos quadrinhos. E escuta só que doideira, cara. O Insider, My Time to Shine Hello, ele diz que a Emma Frost vai estar no filme. E diz também que a Marvel tá cotando a Sydney Sweeney pro filme dos X-Men. Será que a Marvel vai colocar a Sydney Sweeney no papel de Emma Frost? Fala aí, cara, qual X-Men vocês acham que combina com a Sydney Sweeney? Meu irmão, Emma Frost é cara da Sydney Sweeney. Porra, a menina da Eda vai pirar com isso aí, né? Mas o mais legal disso tudo, cara, é que a história onde o William Madsen sequestra Jean tem todos os elementos pra Marvel trazer os X-Men pro CM. A HQ mostra que os mutantes estão surgindo e que os poderes deles são perigosos. Não existe uma comunidade mutante, não existe os X-Men ainda como a gente conhece, nenhuma ilha pra eles viverem em paz, né? É tudo novo ali, tá começando tudo. As pessoas têm medo, por quê? Porque a manifestação dos poderes pode ser perigosa. E os próprios mutantes têm medo, por quê? Porque eles não sabem o que tá acontecendo, não sabem controlar os próprios poderes, né? Enfim. Pra mim, cara, se os mutantes não vierem do multiverso pra ficar no universo meio-meio, a melhor maneira de introduzir eles sem precisar de Krakoa é começando pelo debate social, sabe? O debate sobre o que são esses mutantes e o perigo que eles representam também pra população. Antes de existir os X-Men, tem que existir o ódio pelos mutantes. Porque antes de X-Men existiam os mutantes. Os X-Men é um grupo de mutantes, foi formado depois. Cara, é esse ódio que faz o Xavier querer proteger os mutantes e criar os X-Men. Então, é uma coisa lógica, né? Uma ordem. E é esse ódio que faz o Magneto querer o fim da raça humana. Mas aí fica a pergunta, como que isso vai funcionar dentro do CM? Pô, galera, até hoje ninguém levantou uma placa contra os mutantes, concorda comigo? Não existe ninguém com raiva de mutantes. Mas aí que tá sacada, cara. Os governos já levantaram placas contra os super-heróis. E esse pode ser o começo de tudo. O ódio mutante no CM. Eu falei pra vocês que a origem de herói tá batido demais, né? A própria Marvel sabe disso, por isso que ela fez um filme do Quarteto Fantástico que explica rapidinho o que aconteceu e coloca eles direto lutando contra o Galactus no primeiro filme. O próprio Homem-Aranha do Tom Holland pulou toda a etapa da picada-aranha e da morte do Tio Ben. Por isso, eu acho que se a Marvel for dar um filme de origem pros X-Men, não vai ser aquela coisa batida de alguém que conhece os poderes, passa por uma jornada de herói e no fim se transforma naquilo que precisa ser. No caso dos X-Men, a Marvel não precisa explicar só a equipe, ela precisa explicar a existência dos mutantes e o ódio das pessoas por eles. Só isso. No mundo onde tem super-heróis, cara, vai ser normal pessoas com poderes. Então, como que os humanos vão odiar mutantes? A gente precisa entender isso. Na verdade, esse ódio contra os mutantes também é instalado no imaginário coletivo, né? No imaginário das pessoas. Os humanos do CM tiveram que lidar com várias ameaças e muita gente morreu. Eles passaram por um inferno, né, galera? Pô, teve o Hulk destruindo várias cidades ao longo dos anos, teve exércitos Chitauros em Nova York, teve o Ultron ameaçando destruir o planeta, depois teve o Thanos eliminando bilhões de pessoas, teve os Skrulls tentando dominar o mundo, o Celestial tinha muito surgindo no meio do mar, galera. É um planeta que tá acostumado com isso. Enfim, teve várias outras ameaças que deixaram os humanos e os governos com o pé atrás. Agora pensem comigo, pensem. Imagina o caos que vai ser quando os adolescentes da puberdade começarem a despertar poderes. Imagina que um desses poderes pode apagar um quarteirão do nada, ou transformar a família inteira em pó. É caos total, galera. Se for analisar, os governos não vão mais aceitar esse tipo de coisa. Eles não querem correr o risco de perder mais bilhões de pessoas. É nessa hora que pode surgir os radicais que vão discursar a favor dos homo sapiens. Esses caras vão querer começar uma caça às bruxas. E não vai ser só por causa de radicais certos, né? Vai ter gente interessada no dinheiro que dá pra fazer com isso. É aí que entra essa versão do William Metzger e o Departamento de Controle de Danos. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas o departamento tava meio que falindo, né? Nenhum governo tava querendo manter a operação mais. Na série do Magno, eles tiveram que inventar um monte de coisa pra tentar botar o Magno na cadeia. Os caras gastaram um monte com esse departamento, criaram até prisão especial, e ela tá praticamente vazia. Então pode ter certeza que se um mutante explodir alguma coisa sem querer, como já aconteceu nos quadrinhos, ele vai ser o estopim pra começar essa caçada. Talvez a própria Jean Grey vai ser a desculpa que eles precisam pra criar uma operação caça-mutante. Talvez a ameaça mutante está sendo discutida nos bastidores. O próprio namoro pode ser um dos motivos também, lembra disso? E aí surge um controle de danos, depois um radical para mexer com o medo das pessoas e, por fim, um maluco capaz de criar robôs sentinelas gigantes para caçar mutantes. Na HQ Filhos do Átomo, a mídia deu espaço pro William Metzger, e boa parte das pessoas acreditava nesse cara. Elas tinham medo e até nojo dos mutantes. O cara conseguiu passar isso, pra todo mundo. Tipo, cara, não é só um cara preconceituoso, é um medo sendo espalhado na população inteira. No CM, esse medo vai se espalhar fácil, porque todo mundo vive com medo da próxima ameaça.
Ainda mais se venderem que os mutantes querem acabar com a espécie humana, percebe? É um ciclo do ódio, cara, direto, onde vai ter humanos agindo pelo medo, pelo ódio, mutantes reagindo, é ciclo. E aí surge um mutante que mata o humano, pô, e a parada fica cada vez pior. Com esse cenário, a Marvel pode criar uma das melhores adaptações de X-Men pro cinema, de todas. Ela poderia usar o impacto das joias do estalo como responsável no despertar dos genes mutantes. Seria legal isso também, né? Ou como explicação também, depois do reboot de Guerra Secreta. Mas o que importa é ela trabalhar em cima do preconceito com os mutantes. O medo, o ódio, tudo isso pode dar uma história muito boa, que vai além das adaptações da saga da Fênix ou na briga entre Xavier e Magneto. Pra quem lê as HQs ou pra quem viu X-Men 97, sabe que o universo mutante, cara, é muito mais complexo, muito mais amplo do que a gente viu no cinema. E eu falo pra vocês, X-Men tem matéria pra 20 anos de filmes fácil, sem enjoar, só história casca grossa. To me, my X-Men. Mas enfim, cara, agora é só esperar que dia 29 tem Homem-Aranha Um Novo Dia. E esse pode ser o começo da saga dos mutantes, não sei. Vocês estão animados? Vocês querem ver a Jean Grey em ação? E ó, pra quem ainda não viu, tem uma mega análise do último trailer do Homem-Aranha Um Novo Dia, ok? Eu falo de tudo. Aqui, eu vou até deixar pra vocês, tá? Tá tudo aqui. Tem X-Men, a Jean, Hulk, vou deixar o vídeo pra vocês aqui, tá? E se o maior filme da Marvel começasse matando o Homem-Aranha mais amado de todos? O Tobey Maguire. Exatamente, esse mesmo. E se ele morresse nos primeiros minutos e o universo inteiro dele fosse destruído junto? Um vazamento acabou de soltar isso na internet. Segura aí porque é a resposta é mais bizarra do que ela parece. Vamos lá. Trunks, Peter aqui. Pô, hoje a gente vai mexer no vespeiro, né? Avengers Doomsday estreia em dezembro, pô, é o maior filme da história da Marvel. É um filme que junta 3 universos diferentes na mesma tela. Só que apareceu um vazamento, cara, que tá deixando todo mundo bolado. Muita gente tá falando disso. Um vazamento sobre a cena de abertura. E se esse vazamento for real, galera, prepara o Coração. Então antes de continuar, já comenta aqui embaixo. Você acha que a Marvel teria coragem de matar o Tobey Maguire logo no comecinho do filme? Teria peito pra isso? Quero ver tua resposta nos comentários. Quer saber a minha? Eu acho que não. Mas vamos lá. E ó, falando em juntar universos, né? Juntar heróis de todo lado numa equipe só, deixa eu falar de uma coisa, né? Porque enquanto a Marvel monta o maior esquadrão da história dela na tela, você pode montar o teu esquadrão de verdade na Play Squad. Na Play Squad você monta um esquadrão de vídeos. Você pega qualquer URL de qualquer vídeo aqui dentro do YouTube, joga na Play Squad, aperta o botão, ele vai te gerar cortes verticais e horizontais, legendados, inteligentes, seguindo a pessoa do vídeo. Se for podcast, por exemplo, ele vai separar um em cima, outro embaixo, do jeito que você quiser, com templates prontos pra você subir no Instagram, no TikTok, aqui no Shorts do YouTube, pra você explodir de ganhar inscritos, ganhar seguidores nas suas redes sociais. Porque é assim que a galera tá fazendo. A galera tá conseguindo muito rápido dessa forma. Você pode pegar, por exemplo, um vídeo de 1 hora, jogar lá, ele vai separar vários cortes pra você. Seu trabalho é subir nas redes sociais. É difícil isso? Não é, né? Então o link da Play Squad tá aqui embaixo. Vem pra cá porque é o que a gente usa. E não é só isso, tem várias ferramentas iradas pra você, por exemplo, vender no TikTok Shop. Já escolhe produto pra você. Cara, é surreal o que tem dentro da Play Squad. Tá aqui embaixo o link. Bom, vamos do começo. Por que Doomsday é tão importante? Porque é o filme que fecha a chamada saga do multiverso. É o penúltimo capítulo antes de Guerra Secreta. E a grande sacada dele é justamente reunir o maior elenco que a Marvel já botou num filme só. Galera, a gente tá falando aqui, né, de heróis do semi-atual, os X-Men originais dos filmes da Fox, Quarteto Fantástico, tudo junto e misturado. Pô, imagina o Tobey Maguire e o Jackman juntos. Mas é isso que a gente tá falando. Personagens de universo que nunca deveriam se encontrar colidindo na mesma história. E no centro disso tudo tem o vilão, Robert Downey Jr., o cara que praticamente construiu a Marvel no cinema como Homem de Ferro, voltou, mas não como Tony Stark, vocês sabem, ele voltou como Dr. Doom, Doutor Destino. Só pra vocês terem noção, a revelação disso aí foi chamada de uma das jogadas mais dramáticas da história recente da Marvel. Que porra, né, a gente sempre pensa na loucura, cara. O ator mais associado ao herói número 1 do estúdio, voltando pra ser o vilão número 1, né? Então já começa todo, já começa estranho. Mas calma, porque a treta de verdade tá na abertura do filme. E agora que a gente vai cavar esse buraco, cara. Segundo os vazamentos do Doomsday, não abre onde a galera espera. Não abre com os Vingadores atuais. Abre em Nova York. Só que não é Nova York que você tá imaginando. É Nova York de outro universo. É a terra do Homem-Aranha, do Tobey Maguire, aquela da trilogia clássica do Sam Raimi. Aquele que fez a gente chorar em 2002. Aquele que voltou lá em Sem Volta Pra Casa, quebrou a internet, a galera gritando nos cinemas. Mas Pedro, o que ele tá fazendo? Estão abrindo o filme. Então, é aí que vai apertar seu coração. De acordo com o Insider, Cryptic 4 Call, um vazador que diz, até tem mais de 90% de acerto nos vazamentos anteriores, o Homem-Aranha do Tobey Maguire não seria uma versão qualquer, sabe? Uma variante genérica. Seria o mesmo Homem-Aranha da trilogia do Sam Raimi e de Sem Volta Pra Casa. Ou seja, o de verdade. Que a gente conhece, que a gente ama. E aí se liga no que dizem que acontece. A cena começaria com 2 personagens chegando no universo do Tobey. O Wolverine do Hugh Jackman e o Deadpool do Ryan Reynolds. Aquela dupla que você conheceu já, Deadpool e Wolverine, que arrebentou nas bilheterias. Só que dessa vez eles não chegam de brincadeira. Eles chegam numa missão. E a missão é destruir aquele universo. Já falamos em outros vídeos, né? Só que agora eu tô me aprofundando. Como assim, Peter, destruir? É o que vocês já conhecem, é o problema das incursões. Se 2 universos estão se colidindo, se chama incursão. Estão fazendo as incursões. Se os 2 universos vão se colidir, os 2 vão morrer. Pra não morrer os 2, um tem que morrer primeiro. Eles têm que matar a Terra do outro. O planeta Terra do outro tem que acabar. Então é isso, cara. Incursão é quando 2 universos começam a se aproximar um do outro no multiverso, né? E não tem jeito, cara. Quando isso acontece, os 2 estão condenados. Ou os 2 se chocam e morrem juntos, ou alguém destrói um pra salvar o outro, né? É tipo de escolher qual dos 2 barcos vai afundar pra que o outro continue boiando. É uma escolha horrível. É salvar um mundo matando o outro.
E é exatamente isso que dizem que rola na abertura. O Deadpool e o Wolverine seriam mandados pro universo do Tobey pra destruir aquela terra antes que ela colida com a terra deles. E aí pra salvar o mundo deles, dos dois, eles precisariam apagar o mundo do nosso Homem-Aranha favorito. Agora, galera, piora. Respira, porque vai piorar. Segundo esses relatos, o Peter Parker do Tobey morre e o universo dele é destruído. Um dos vazadores foi direto ao ponto e resumiu dessa forma. O Tobey Maguire morre e o mundo é destruído. E o mais pesado, por causa dos X-Men. A ideia seria de que essa cena dá o tom do filme inteiro. Um tom sério, pesado, sabe? Tentando superar aquela abertura de Guerra Infinita, lembra? Quando Thanos apareceu logo no início, simplesmente destruiu tudo, pô. Matou o Randall, Loki, deixou o Hulk apanhando. Então, percebe que é muito parecido, tipo, mostrou impacto pra gente aquilo, né? É aquela cena que avisou pra todo mundo, cara, agora o negócio é sério. Então dizem que o Doomsday quer fazer a mesma coisa, só que pior. Então imagina isso, cara, imagina se for verdade. Você senta no cinema, as luzes apagam, você tá todo animado pra ver os Vingadores. E a primeira coisa que a Marvel te mostra é o teu Homem-Aranha de infância sendo morto e o mundo dele virando poeira. Cara, imagina que jeito brutal de começar um filme. Pra mim é muito pior do que matar o Loki ou sei lá, deixar o Hulk fresquinho. Muito pior, cara. Mas, ó, galera, nada disso é oficial, nada, ok? A Marvel não confirmou uma vírgula disso, lógico, cara, porque é vazamento, é tudo vazamento, é boato circulando no Reddit e no X. Pode ser real, pode ser meia verdade, pode ser mentira completa. Então, cara, segura a onda antes de sair brigando na internet. Mas tem uns detalhes aí que fazem esse boato ser difícil de ignorar. E isso que fica interessante. Primeiro, dizem que a Hasbro, a empresa dos bonecos, tá planejando lançar um action figure do Homem-Aranha do Tobey Maguire justamente na época da Comic Con. E você sabe como é, onde tem fumaça de brinquedo, geralmente tem fogo de filme. Pô, você acompanha os vazamentos aqui no canal, vários vazamentos de brinquedo, pô, fizeram o filme inteiro, né? Principalmente, pô, lembra Vingadores Ultimato? A gente praticamente decifrou o filme com os vazamentos da Hasbro. Então os estúdios liberam o boneco de personagem que vai aparecer. Não é prova, mas é um indício e tanto, né? Não é prova principalmente que ele vai morrer, mas é uma prova que ele vai estar no filme. E sinceramente, cara, ele vai ter que estar no filme. Segundo, tem outro vazador, o Daniel RPK, que vocês conhecem pra caramba, dizendo que o roteiro tem uma cena do Magneto, do Ian McKellen, né? Enfrentando vilões justamente do universo do Homem-Aranha do Tobey. Ou seja, mais de uma fonte tá apontando pro mesmo lugar. Então, cara, quando vários vazadores diferentes começam a contar a mesma história, a gente pelo menos tem que prestar atenção, porque aí fica mais séria a coisa. E terceiro, que eu acho que é o mais legal pra quem curte bastidor, né? Detalhe de bastidor. Dizem que esse plano quase mudou. Teve uma época aí, cara, lá naquela fase famosa, promo das cadeiras, em que rolou lá o boato de que o Kevin Feige não queria lidar com a Sony pra usar o Aranha, né? Se isso tivesse ido pra frente, o Homem-Aranha ficaria de fora do filme inteiro. Mas parece que voltaram atrás. E não só voltaram atrás, como decidiram usar o Tobey de um jeito ainda mais impactante, matando ele logo na abertura pra mostrar o tamanho do perigo. Cara, exatamente foi o que eles fizeram em Ultimato. Eles mostraram o perigo logo na abertura. E, porra, não tem um perigo maior do que esse aí. Não tem que ser uma sensação de perigo maior que essa, né? Matar o Tobey Maguire, imagina a coragem disso. Então pensa comigo na ironia de tudo isso, galera. O Tobey Maguire ele fez 51 anos de idade. Voltou em Sem Volta Pra Casa. Aquele filme passou de 1 bilhão e 900 milhões de dólares no mundo inteiro. A Marvel sabe exatamente qual Homem-Aranha mexe com o coração da galera. E se o vazamento for real, eles escolheram justamente esse pra sacrificar. Não é o Aranha de universo aleatório. É o que dói mais. Na boa. Pra mim, dói mais a matéria que o Tom Holland. Desculpa aí você, tem que ser honesto. É o que faz a plateia inteira aprender a respiração, cara. Então, na minha visão, isso faz muito sentido do ponto de vista narrativo. Se você quer avisar o público que ninguém tá seguro nesse filme, pô, que qualquer um pode morrer, você não mata um personagem qualquer, você mata aquele que todo mundo ama. É cruel? Pô, pra caramba, é cruel. Mas é eficiente demais, né? Só que aí sobra uma pergunta. Se o Tobey morre logo no começo, por que tanto vazador afirma que ele volta? Porque tem gente dizendo que o Homem-Aranha do Tobey Maguire vai reaparecer no próximo filme em Guerra Secreta. Como assim, cara, se ele morreu? Bom, no multiverso, a morte raramente é o fim da linha. Talvez seja exatamente esse o plano. Mostrar a morte dele em Doomsday pra fazer a volta dele em Guerra Secreta valer ainda mais. Matar pra ressuscitar com mais impacto. Pô, é de doer a cabeça, mas é o tipo de jogo que a Marvel adora fazer. E aí você olha onde a gente chegou. Começou com um boato sobre uma cena de abertura e terminou numa teia de universos morrendo, heróis se matando, e a possibilidade da Marvel tá montando o maior sacrifício emocional da história dos filmes dela. Tudo isso baseado em vazamento, lógico, né? Tudo isso, logicamente, a gente só vai confirmar quando as luzes do cinema apagarem de verdade. Agora eu te devolvo a pergunta que importa. Se tudo isso for real, se a Marvel realmente matar o Homem-Aranha do Tobey Maguire nos primeiros minutos e destruir o universo dele, você acha isso uma jogada genial? Ou você acha uma sacanagem sem tamanho com um personagem que a gente ama há mais de 20 anos? Comenta aqui embaixo, quero ler sua opinião e marca aquele teu amigo que vai se surtar com essa notícia. O final de Homem-Aranha Um Novo Dia pode ser o pior final de todos os filmes do Aranha na história. E quem disse isso foi um insider muito famoso, gerou uma polêmica absurda, ok? Sabe o que é pior? Esse final ruim vai substituir um final épico. Sim, galera, tudo indica, eles trocaram o final. Quer saber que final é esse? Vou te contar agora, vamos lá. Inês Tranks, Peter aqui. Bom, próximo filme do Homem-Aranha. Chega agora em julho, falta pouco tempo, né? E o que, pô, mais tem agora é vazamento rolando. Galera falando de novos heróis que vão estar no filme, né? De visitantes do multiverso. Mas nesse vídeo eu vou falar de outro vazamento. Final de Homem-Aranha, Um Novo Dia. Então, ó, se você não quer correr risco nenhum de spoiler, cara, fique esperto, né? Esse vídeo vai falar do final. Depois tu vai me xingar, né? Peter, mas Peter, vazamento costuma ser rumor. Vai nessa. Vazaram várias imagens aí de Vingadores Doomsday. Muita gente achou que era IA, mas era real, cara. Bom, aviso tá dado. Vamos analisar agora no final de Homem-Aranha, Um Novo Dia. Se vai fazer alguma coisa, melhor fazer agora. Nunca esqueça isso. É maior que seja um robô de guerra. Mas deixa eu te mostrar como fazer com esse vídeo daqui, ó, do YouTube. Peguei o URL desse vídeo aqui, ó, copiei, colei aqui na Play Squad, apertei esse botãozinho, aguardo, e tá aqui, ó.
5, 6, 7 cortes inteiros, verticais, horizontais, com legenda, com contexto, com início, meio e fim. Teu único trabalho agora é pegar esses cortes, subir no teu TikTok, no teu Instagram, no teu Shorts aqui no YouTube, pra conseguir explodir de inscritos, de seguidores. É assim que vários perfis, vários canais estão conseguindo fazer seguidores e inscritos todos os dias. É assim que a gente tá fazendo. A gente corta também os nossos vídeos. A gente tem vários outros canais que a gente usa como base os cortes de outros canais, de outros nichos. Fitness, finanças, pets, beleza. Tem muita coisa que a gente faz. Você pode, inclusive, fazer isso com a gringa, né? Fazer cortes de canais gringos pra você monetizar na gringa, no TikTok, no Instagram. Então usa a Play Square. Porque você pode fazer isso sem a Play Square, mas, cara, vai demorar muito tempo. Imagina você ter que assistir um vídeo de 30 minutos pra cortar os pontos certinhos. Ele faz pra você sozinho, com início, meio e fim. Link tá aqui embaixo da Play Square. Cria sua conta, cara. Porque é muito bom indicar pra vocês o que a gente usa. Link da Play Square aqui embaixo. Mary Jane é um cemitério. Ela tem uma teoria de que o Peter Parker vai morrer, né? Tentaram até ligar isso com a imagem da MJ num cemitério. Só que essa imagem aí tá mais pra MJ visitando o túmulo da Tia May. Inclusive tem imagens vazadas dela com o Peter por lá, né? Mesmo assim, essa ideia do Peter morrer não veio só como uma teoria. Na verdade, era meio que um vazamento que vários insiders estavam espalhando. E recentemente, né, aquele de sempre, né, o My Time to Shine Hello, ele disse que esse filme teria o pior final de todos os filmes do Homem-Aranha. E quando ele postou isso, cara, porra, confesso que eu fiquei surpreso pra caramba. Pensa, como é que esse filme vai ser ruim, percebe? Um filme com Justiceiro, Hulk, Homem-Aranha clássico, Escorpião, Lápide, Boomerang, Tarântula, Tentáculo, até Jean Grey, né, cara? Pô, imagina isso. Como que esse filme pode ser ruim se ele promete entregar pra gente o Homem-Aranha mais fiel e de quebra fazer essa ponte com os X-Men? Não tem como. Então a galera nos comentários do Insider apontaram até uma certa incoerência no que ele tava dizendo, porque pouco tempo atrás ele tinha dito que o filme teria o melhor final de todos os tempos, né? Bom, aí que a coisa fica esquisita. Era bom, mas agora ficou ruim? Como é que ele falou que era bom e de repente ficou ruim? E que final era esse? A real é que parece que tem 2 finais vazados. A ideia do primeiro final é que o Peter Parker ia morrer mesmo. Tipo, não basta o cara perder tudo, né? Ele ainda morre no final. E a galera ficou doida, porra. Isso é bom ou ruim? O Peter Parker morrer no próprio filme solo dele faz sentido? Bom, faz, e eu vou explicar pra vocês. O Duende Macabro. A principal teoria em cima dessa morte é que o Peter vai ser morto pelo Ned. Como? A ideia é que o Ned iria se transformar no Duende Macabro. A gente já fala disso há um tempo aqui no canal, né? Bom, eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas nos quadrinhos, o Ned Leeds foi hipnotizado pelo Roderick Kingsley, que é o verdadeiro Duende Macabro. Ele hipnotizou o Ned pra ele vestir o uniforme e se passar de Duende Macabro e, consequentemente, levar a culpa pelos crimes que o verdadeiro Duende estava cometendo. E aí, com isso, pô, o Roderick conseguia ficar numa boa enquanto o Ned pagava o pacto. A ideia do Ned se tornar o Duende Macabro no cinema é antiga. Como eu falei, eu já falo com vocês isso há um tempão. Faz tempo que o público tá esperando essa reviravolta. Até o ator, o Ned brincou com isso, postando foto com o boneco do Duende Macabro. E eu acho que faria total sentido o Ned se transformar nesse filme. Inclusive, o Ned tinha medo disso acontecer, principalmente depois que ele descobriu que o melhor amigo do Homem-Aranha, do Tobey Maguire, tentou matar ele. Vocês lembram disso, né? O Ned e o Peter sempre foram amigos. Parte do que o Ned veio da convivência com o Peter, da trajetória que ele tem com o Peter, né? Muito mais do que na vida da MJ. Então, se apagar o Peter da vida do Ned num estalo, pode ter afetado ele de alguma forma. Sabe quando alguém muito importante morre, você fica com aquele vazio? No caso do Ned, o problema é ainda maior, porque o feitiço apaga a existência do Peter Parker da vida das pessoas, como se ele nunca tivesse existido. Não é como se ele tivesse convivido com o Peter Parker morreu e toda a história do Peter Parker permaneceu no Ned. Não, apagou a história da convivência dos dois. Então ficou um buraco, né? Lá ele, né? Mas ficou um buraco no Ned. Então assim, como é que fica o aprendizado que a pessoa teve com o Peter? A vivência, os momentos juntos. Como que isso é preenchido? Até agora a Marvel não explicou muito bem como é que isso funciona na prática. Mas eu acredito que quanto mais próximo você for da pessoa que foi apagada, mais feitiço vai ter que preencher lacunas. Isso pode causar um efeito na personalidade da pessoa. Pô, vários anos da vida do Ned se tornaram uma mentira, um estalo. Isso pode afetar a cabeça dele. Psicologicamente pode. Vocês não acham estranho ele ser obcecado pelo Homem-Aranha no trailer de Um Novo Dia? O cara tá tentando descobrir quem é o homem por debaixo da máscara do Homem-Aranha. Que pensem comigo, pensem. O feitiço apagou da mente deles o Peter Parker, mas não apagou o Homem-Aranha, né? Então, assim, todas as lembranças que eles têm do Homem-Aranha, os momentos juntos, tudo isso ainda tá ali, de alguma forma, tá ali. Pra outras pessoas, ok, né? Eles viram o Homem-Aranha por aí algumas vezes, normal, né? O Homem-Aranha balançando na teia lá. Mas pra quem é mais próximo, o feitiço fez um remendo bizarro, assustador. Só pra vocês terem uma noção, né? O Matt Murdock conheceu o Peter Parker lá em Sem Volta Pra Casa antes do feitiço do Doutor Estranho. Vocês lembram disso, né? Ok, aquela cena bacana lá do tijolo e tal. Enfim, no primeiro episódio de Demolidor Renascido, quando o Matt tá tomando lá um café com a Heather Glenn, ele comenta que foi ao Queens recentemente, mas ele não fala que foi pra resolver um caso, ele fala que foi por causa do Sal Chris and Charles, né, que é uma lanchonete muito famosa em Astoria, no Queens. Então o caso do Peter Parker como Homem-Aranha mexeu com a cidade inteira. Faria sentido ele comentar que foi lá pra isso, caso ele se lembrasse. Porque ele foi lá pra isso. Pra mim, esse é o principal foco do que ele foi lá. Mas ele não falou nada. Na verdade, ele também não se lembra do Peter. Então, na cabeça dele, os encontros com o Peter Parker tiveram que ser substituídos por outra memória. Ah, Peter, mas a Marvel não afirmou nada disso sobre o Demolidor? Não. Mas é uma possível pista do que aconteceu. No caso do Ned, o feitiço teve que apagar o melhor amigo dele desde a infância.
o cara que passava mais tempo com ele, tudo isso pode ter criado uma ferida na mente do Ned, que pode acabar mexendo com ele. Ele pode ficar obsessivo com o Homem-Aranha num nível assim, tipo, prejudicial pra ele. O Ned conheceu os outros aranhas, ele também conheceu os outros vilões. O Ned e o Peter eram tão ligados que talvez o feitiço pode ter apagado uma parte crucial do Ned, que pode dar lugar pra algo ruim. Ele é inteligente pra caramba. Por isso ele pode começar a ligar os pontos e pode começar a perceber que tem algo de errado. Ele foi no Santo Santoro, ele conheceu o Doutor Estranho, usou magia. Como que ele não lembra de nada disso? Eu acredito que ele lembra de tudo, menos do Peter. Porque assim, o feitiço é pra apagar o Peter da memória deles, não o resto da vida. Até a vaga do MIT veio do feitiço, e eles descobrem isso no filme. Como que a memória funciona depois do feitiço? Pô, lembrei que eu fui no Santo Santoro, mas não lembro do motivo. Lembrei que fiz missões ao lado do Homem-Aranha, mas ele simplesmente nunca mais falou comigo. Tira o Peter dessa equação e ainda sobra vários momentos do Ned como Homem-Aranha. Faz total sentido o Ned sentir que falta algo, que algumas coisas não batem, e lembrar que o Homem-Aranha tem ligação com isso. E ele começa a procurar por ele, até descobrir que ele é o culpado de tudo. Vocês percebem? Então a ausência do Peter na vida do Ned pode desencadear várias coisas estranhas. Isso explicaria o motivo do Peter levar a MJ pro Justiceiro tomar conta no trailer. Se o Ned virar um vilão e descobrir a identidade do Homem-Aranha, ele pode colocar a vida da MJ em perigo. Faz ou não faz sentido? Pra mim faz demais, cara. Ah, Pedro, mas o Doutor Estranho faz todo mundo esquecer do Peter e também do Homem-Aranha. Nada disso, cara. Vocês estão esquecendo, vamos lá. O feitiço é pra fazer as pessoas esquecerem o Peter. E até faz sentido pensar nisso, né? Uma vez que o Peter é um Homem-Aranha, beleza? Então eu entendo vocês terem essa confusão. Só que em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, o Doutor Estranho fala que teve um incidente com o Homem-Aranha envolvendo o multiverso. Homem-Aranha. Ele tem os poderes de uma aranha. Daí o nome. Que nojo. Então ele lembra dos vilões, do próprio Homem-Aranha, menos do Peter Parker. Se o Doutor Estranho lembra do Homem-Aranha e dos vilões, o Ned e a MJ lembram também. Inclusive a MJ no cemitério pode não ter nada a ver com a morte do Peter. Ela poderia estar visitando a Tia May, vocês entenderam? Agora vamos ter que ver como é que o filme vai explicar isso. Ah, mas a Marvel não vai transformar o Ned num vilão nesse filme. Bom, eu gostaria que o Ned virasse o Duende Macabro. Ok? Mas eu concordo que o filme não tem tanto espaço pra isso, é muito vilão. Pô, tem muito personagem novo. E a personagem da série 5 vai ter um destaque maneiro também, então a gente tem que apostar nisso. Eu não sei se tem espaço pro Duende Macabro agora. Então como que o Peter Parker iria morrer nesse filme? O Tentáculo. Bom, a cena que o Peter pede pro Justiceiro cuidar da MJ é a prova de que ela tá em risco, né? E como que a MJ vai ficar em perigo? Bom, se não for o Ned do Duende Macabro, a gente tem outras opções. A Jean Grey ou os outros vilões. E por que eu tô falando da Jean Grey? Bom, eu tô levando em consideração que aquele personagem que pula de mente em mente no trailer é a Jean Grey. Eu tô partindo desse princípio, ok? E tem uma cena que ela ameaça fazer uma visita pra MJ. Vocês lembram dessa cena no trailer? Só que eu não consigo ver a Jean Grey como uma vilã que ameaça os outros. Ela não é assim. Pode ter um contexto no filme explicando isso. Mas seria esquisito ela ser uma vilã desse nível. Outra possibilidade seria o Lápide, talvez uma versão do Sexteto Sinistro, que descobriu quem é o Homem-Aranha e agora tá aí, tentando ferir as pessoas próximas dele. Inclusive, uma das piras do Escorpião era descobrir a identidade do Homem-Aranha. Mas, galera, pra ser bem sincero, eu acredito que pode ser o Tentáculo. O Tentáculo não é a gangue do agasalho da série do Gavião Arqueiro. Eles são ninjas treinados, assassinos da pior espécie, totalmente letais. E o Homem-Aranha fez a besteira de tirar a máscara perto deles. Agora os ninjas sabem quem é o Homem-Aranha. Por isso pode acontecer do Tentáculo ameaçar o Peter e a MJ. E aí por isso ele vai tentar esconder ela com o Justiceiro. Depois disso o Peter voltaria sozinho pra lutar contra o Tentáculo e acabaria morrendo. Tô tentando casar com esse vazamento, né? Que é um rumor, diga-se de passagem. Mas enfim, galera, independente aí de qual vilão vai matar o Peter, tem uma teoria rolando de que o Peter vai levar uma surra. E aí depois dessa surra ele vai sair do hospital todo quebrado, todo arrebentado pra enfrentar o vilão no final. E aí sim ele vai morrer. Só que a teoria da morte do Peter vai além. Tem gente falando que na cena pós-crédito, o Homem-Aranha vai se levantar do túmulo usando o uniforme preto. É como se o simbionte encontrasse o corpo dele e trouxesse ele de volta à vida. Como? Bom, tem outros rumores que o Lápide tá tentando comercializar o simbionte no filme. Tudo isso se conecta pra caramba. Pô, dá um baita plot aí, né? E pra quem não lembra, tem um simbionte no universo 616. É aquele pedacinho que o Venom deixou lá pra trás, né? Antes de ser devolvido pro universo dele. Pode acontecer, cara, do simbionte encontrar o Homem-Aranha e tentar a simbiose com ele. Até porque ele é um hospedeiro muito mais forte do que os outros. Essa cena combinaria total com o filme, porque o filme traz várias referências de capas dos quadrinhos. E essa seria uma referência perfeita pra capa de A Última Caçada de Kraven. Agora me diz uma coisa, cara. Tem como o final onde o Homem-Aranha morre ser o pior de todos? Sei lá, Duende Macabro, Tentáculo, não importa. Vocês acham que esse final seria ruim? Eu acho que não. Na verdade, acho que tem tudo que é preciso pra ser um final épico. Mesmo sem um simbionte. Sem falar que com Guerra Secreta chegando, o Homem-Aranha pode voltar à vida fácil, né? Mas sabe qual que é o problema, galera? Que o Insider não disse que o final é ruim. Eu até concordo que esse final poderia dividir os fãs, mas ser uma porcaria eu acho difícil. Ah, Pedro, mas qual o final que o Insider disse que vai ser o pior de todos? Vou explicar pra vocês. A morte teria sido melhor. O marketing do Homem-Aranha faz de tudo pra mostrar que o filme vai bater bem forte nessa carga emocional. Galera falando pra levar lenços, né? Tudo isso, essas paradas, esse tipo de coisa, né? E se preparar pra emoção. Só que recentemente Tom Holland deu uma entrevista onde ele fala o seguinte, abre aspas. Por mais emocional que o filme seja, ele termina com... Foi por causa dessa frase que o Insider percebeu. Eles mudaram o final. O final original era o Peter Parker morrendo. E é isso que todos os vazamentos e rumores vinham dizendo, vinham batendo nessa tecla. Só que mudaram tudo. Segundo os rumores, vai ter um novo final. Você não entendeu ainda a frase do Tom Holland, né? Vou explicar. Repara na construção. Por mais que, quando alguém usa essa expressão, tá admitindo uma coisa justamente pra contrapor com outra na sequência, concorda? Ela sempre pede um mais depois, né? Essa expressão sempre pede um mais depois. E o que o Tom Holland admite? Que o filme vai ser emocional, com dramas envolvendo o Peter. Isso é exatamente o que a gente viu nos trailers até agora. O Peter triste, sem conseguir lidar com a própria vida, né? Tudo muito cinza, ele completamente sozinho. O Tom Holland não nega esse lado do filme, ele confirma esse lado no filme. Mas aí vem ele termina com, é o que ele diz.
E aí que a frase entrega mais do que devia. O Tom Holland não tá dizendo que o filme é triste do começo ao fim. Ele tá dizendo que apesar de todo esse peso, o desfecho vai por outro caminho. E é esse novo caminho que vai acontecer o pior final do Homem-Aranha. Agora presta atenção no final que tá sendo divulgado pra caramba no X, no Twitter. É o seguinte, no final do filme, o Peter Parker vai cumprimentar o Ned. Igual eles sempre fizeram, aquele handshake dele, sabe? O Ned não lembra do Peter, mas ele vai se lembrar do toque. Nessa hora a memória muscular do Ned vai fazer com que ele se lembre do Peter Parker e de tudo que eles viveram. Fim. É isso. O feitiço do Doutor Estranho vai ser quebrado por um toque de mão. E é esse final que o Insider disse que é ruim, e não o da morte do Peter Parker. Mas se for isso mesmo, pode esquecer a luta épica do Peter saindo do hospital todo arrebentado. Esquece o Ned doente macabro. Esquece o simbionte trazendo o Peter de volta à vida. Vai ser um final ruim, meh. Agora me fala, qual final vocês gostariam de ver nesse filme? Porque tem tantas opções, cara, tem tanta coisa maneira. Eles poderiam fazer uma ligação direta com Vingadores Doomsday e explicar também o motivo do Peter ficar de fora do filme. Mas não, vão resolver tudo com um handshake. Cara, é mole. Eu espero de verdade que não tenha nada disso de handshake no final do filme. De verdade, cara. É algo que tira totalmente o peso do feitiço do Doutor Estranho e da história. Sério, prefiro não acreditar que esse final mequetrefe é real. Mesmo assim, meu hype continua mesmo pra esse filme. Eu ainda aposto que esse filme vai ser o melhor filme do Homem-Aranha do CM. E se prepara, porque o Homem-Aranha Novo Dia tá chegando. Dia 29 de julho. Vai ter gente assistindo na pré-estreia, inclusive, né? E eu vou trazer análise completa pra vocês. Agora, por que vocês não pegam agora algum vídeo no YouTube, como por exemplo esse aqui que vocês podem fazer, joga na Play Squad e faz um corte pra começar a bombar no teu TikTok, no teu Instagram, no teu Shorts aqui. Escolhe um nicho bacana, sei lá, fitness, pô, sei lá, finanças, pô, que dá dinheiro, começa a fazer corte. Usa a Play Squad que vai fazer pra vocês corte em vários canais ao mesmo tempo. O link tá aqui embaixo. Toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Mais importante é a gente junto nessa jornada que não para nunca. Valeu, galera, até a próxima. Fui! Uhul! Já parou pra pensar que existe um cara de colã vermelho e azul que consegue te emocionar muito mais que pessoas de carne e osso? É meio bizarro quando você para pra analisar. É um personagem, é ficção. A gente sabe que é ficção. E mesmo assim, quando aquele tema musical toca, quando aquela máscara aparece na tela, alguma coisa acontece dentro do seu peito. E olha que interessante, teve gente chorando no cinema 2021 só de ver esse cara aparecer numa porta. Adulto feito, aqui de barba, um barbudo de 35 anos, chorando no escurinho do cinema por causa de um sujeito fantasiado de aranha. Mas ok, por quê? O que exatamente esse cara fez com a gente? Fica comigo até o final, porque a resposta não é só saudade. Tem ciência aqui. Tem coisa acontecendo no seu cérebro que você não faz ideia. E tem uma escolha feita há mais de 60 anos por dois caras, numa mesa de desenho que explica tudo. Em Ned Trunks, veteira aqui! Bom, hoje vai desmontar uma coisa que todo mundo sente, mas quase ninguém consegue explicar. Por que a gente chama tanto o Homem-Aranha do Tobey Maguire? Já vai comentando aqui embaixo, qual foi a cena que mais te marcou nessa trilogia toda? Quer ver se a gente pensa igual? Vamos ver, né? Bom, deixa eu começar pela parte mais óbvia, sabe? Aquela que todo mundo já sacou. Nostalgia, vocês sabem disso, falo muito aqui. Só que eu quero ir além do, é porque eu era criança e tal, né? Porque tem muito mais coisa acontecendo aí. A nostalgia não é uma lembrancinha fofa, não é isso. Ela é um evento químico dentro da sua cabeça. Quando você acessa uma memória boa do passado, o seu cérebro ativa o sistema de recompensa. Aquela mesma rede que responde a comida gostosa, a música boa, a uma pessoa querida, né? Regiões como o estriado ventral entram em ação. E aí rola a liberação de dopamina, que é aquele neurotransmissor do prazer, da sensação de, nossa, que delícia isso aqui, né? E não para por aí. Pesquisas indicam que quando a pessoa relembra experiências positivas do passado, os níveis de cortisol podem cair. O que é isso, Peter? Cortisol é hormônio do estresse. Ou seja, em termos bem diretos, ok? Lembrar de coisa boa faz seu corpo relaxar. Você sacou o que isso significa? Quando você assiste aquela cena do trem pela milésima vez, né? Do Miranha lá parando o trem, você não tá só vendo um filme. Seu cérebro tá te dando um prêmio químico por isso. Ele tá te recompensando. Por isso que é gostoso, por isso que vicia. Mas Peter, vale pra qualquer coisa antiga então, meu videogame velho, minha música da adolescência? Vale. E aí que a coisa fica ainda melhor. Existe um fenômeno estudado pela psicologia que explica por que a gente é tão apegado especificamente às coisas da infância e da adolescência. As coisas que a gente consome nessa fase da vida grudam com uma força desproporcional na memória. E é o período que a gente tá formando a própria identidade, sabe? Descobrindo quem a gente é. E tudo que entra nessa janela aí, pô, entra com peso extra. Agora pense comigo, galera, pensem. O primeiro Homem-Aranha do Tobey Maguire saiu em 2002. Se você tinha 10, 12, 15 anos naquela época, esse filme não pegou você num momento qualquer. Ele pegou você no momento exato em que você estava se formando como pessoa. Você estava se construindo, né? Ele não é só um filme que você viu, que você assistiu. Ele faz parte do material com que você foi construído. E agora vem minha parte favorita. Você sabia que do ponto de vista do seu cérebro, a diferença entre um personagem de ficção e uma pessoa real é bem menor do que você imagina? E galera, quando a gente tenta imaginar o que um personagem fictício sente, que ele pensa, o cérebro ativa basicamente a mesma rede que ele usa quando a gente sente empatia por uma pessoa de verdade. É a chamada rede de modo padrão. As mesmas vias neurais, o mesmo maquinário. Traduzindo, seu cérebro não tem um departamento de pessoas reais e um departamento de personagens. É tudo processado no mesmo lugar. Por isso que a conexão parece verdadeira. Porque neurologicamente falando, ela é verdadeira. Dentro da sua mente, ela é verdadeira. E teve um estudo que eu achei
top demais. Pesquisadores colocaram fãs de Game of Thrones dentro de uma máquina de ressonância magnética e mediram a atividade cerebral enquanto eles pensavam neles mesmos e amigos reais e nos personagens da série. Eles descobriram uma coisa: quanto mais as pessoas se identificavam com os personagens, maior era a sobreposição neural entre a representação dela mesma e do personagem. Pra ficar mais fácil pra vocês, em português, claro, o cérebro começa a confundir um pouquinho onde você termina e onde o personagem começa. E aqui que vem a pergunta central desse vídeo. Porque a nostalgia explica porque você gosta de coisa velha. A neurociência explica porque você se apega a personagens. Mas nada disso explica porque que esse cara especificamente, entre milhares de personagens, ficou tão grudado na alma de tanta gente. Para responder isso, a gente precisa voltar para 1962. E aqui que tudo vai fazer sentido para você. Em 1962, super-herói era uma coisa muito bem definida, né? Era o cara musculoso, perfeito, sem problema. Deus alienígena, bilionário genial, príncipe de Atlântida. Herói era gente que você, pô, admirava de longe, né? Era difícil se conectar com aqueles personagens. Você olhava para cima e pensava, nossa, que incrível. Você nunca ia ser aquilo. Aí, cara, Stan Lee e Steve Ditko fizeram uma coisa que, pra época, foi quase um insulto ao gênero, de verdade. Eles criaram um herói adolescente. Não um ajudante adolescente tipo Robin, um nerd magrelo, sem dinheiro, zoado na escola, que morava com os tios, que se preocupava em pagar as contas da casa e que, mesmo depois de ganhar poderes absurdos, continuava dando errado na vida pessoal. Olha isso. Essa é a genialidade original do Homem-Aranha, cara. O Homem-Aranha, o core da genialidade dele é esse. Ele não era um deus cósmico, uma entidade. Ele era você. Ele tinha problema de gente comum, sabe? Aluguel atrasado, tinha doente, chefe insuportável, crush que não dava bola, prova pra estudar. Olha isso, cara. Os poderes dele não resolviam nenhum desses problemas. Na verdade, se parar pra pensar, os poderes atrapalhavam, né? Tudo que ele tinha pra fazer na parte pessoal dele. Ele perdia encontro porque tinha que salvar alguém. Perdia emprego porque chegava atrasado. Era herói e continuava sendo pobre. Sacou a jogada? O Homem-Aranha foi o primeiro grande herói construído pra ser espelho, não pra ser estátua, pra você ficar admirando, pra você se conectar. Você não olha pra cima pra ver o Peter Parker, você olha pro lado. E eu te pergunto, qual das duas versões do cinema entendeu isso melhor? Porque a trilogia do Sam Raimi com o Tobey é que mais se aproxima daquele Peter Parker original do Stan Lee e do Steve Ditko. Lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E não é achismo, é estrutura, porque repara, o Peter do Tobey é um cara sem grana, que anda de metrô, que mora num quartinho apertado, que quase não paga aluguel, que apanha do senhorinho atrás da porta, né? Ele decepciona todo mundo o tempo inteiro, ele entrega pizza pra sobreviver, ele é demitido, e mais importante, ele é constrangedor, cara. Ele é meio esquisito, ele fala coisa errada na hora errada. Ele é aquele nerd locado que não sabe conversar direito com aquela menina que ele gosta. Não é um nerd de Hollywood, sabe? Aquele bonitão de óculos, que a gente sabe que vai tirar os óculos e vai virar modelo. É um cara esquisito de verdade. E é justamente aí que mora a entrega do Tobey Maguire. Muita gente critica a atuação dele, dizendo que, a atuação meio tosca, né? E eu vou te falar uma coisa, na minha visão, cara, isso é uma leitura errada. Aquilo é escolha, cara. O Tobey entregou o Peter Parker sem nenhuma proteção de coolness, né? Ele topou parecer patético, ele quis parecer patético, ele topou parecer bobo, ele topou chorar feio na tela, com aquele show travado, aquela cara, sem glamour nenhum. Então pense em quantos atores teriam medo de fazer isso aí. A vaidade de um ator jovem em Hollywood, cara, é uma coisa poderosa. Todo mundo quer parecer legal, o Tobey não quis. E é essa vulnerabilidade sem filtro que faz o personagem funcionar. Eu tenho orgulho de você. Agradeço a você. Eu te amo, Peter. Eu te amo muito, muito. E aqui, ó, deixa eu fazer uma pausa rapidinha, porque isso conversa demais com o que a gente faz aqui no canal. Repara na engenharia dessa história que você tá assistindo. Ela tem um gancho, ela tem camadas que vão sendo abertas uma de cada vez, tem uma virada no meio, tem um payoff no final. Percebe isso? Isso acontece por acaso, isso é formato. E é exatamente isso que a gente destrinchou no guia Os 7 Formatos. Que é o quê? Os 7 modelos de vídeo que mais seguram audiência no YouTube. O esqueleto por trás de qualquer conteúdo que prende de verdade, segura a pessoa de verdade. Se você quer entender por que um vídeo prende e o outro não prende, o link tá aqui na descrição, ok? Eu coloquei dentro desse guia exatamente os formatos que a gente usa nos nossos mais de 40 canais. Eu não escondi nada, eu coloquei ali exatamente o que você vai ter que usar. Esse treinamento custa R$197, na promoção tá por R$97. Nesse link, R$14. Baixa agora e recebe automaticamente no teu e-mail. Mas vamos lá, galera, porque tem uma cena que resume o vídeo inteiro. E você já sabe qual é. A cena do trem em Homem-Aranha 2. E eu não tô falando da parte da ação, sabe, de segurar o trem. Eu tô falando dos 30 segundos depois, cara. Ele desmaia de exaustão. E aí acontece uma coisa que praticamente nenhum filme de herói tinha coragem de fazer. As pessoas comuns normais, pegam o corpo dele, passam ele pra dentro do vagão, de mão em mão, sabe, com cuidado, e a máscara sai. E ali na frente de todo mundo, o mito acaba. Não tem herói, tem um garoto, um moleque magrinho, machucado, cara apagado. E as pessoas ficam chocadas justamente porque, pô, esperavam encontrar alguma coisa maior ali dentro, né? Ele é só um garoto da idade do meu filho. E uma criança devolve a máscara pra ele. E aqueles adultos comuns, cara, sem poder nenhum, prometem proteger o segredo dele. Quando o Dr. Octopus volta, aquelas pessoas comuns se colocam na frente dele pra defender o cara. Você sacou por que essa cena é alma, de tudo é alma, cara? Só pra eu falar isso pra vocês, eu me emociono. E de verdade, eu tô emocionado porque eu tô lembrando da cena enquanto eu vou falando. Cara, ali é exatamente o Homem-Aranha do Stan Lee e do Steve Ditko, traduzido pra tela em estado puro. É o que ele nasceu pra ser. O herói protege as pessoas comuns e as pessoas comuns protegem o herói de volta. Porque ele é um deles.
Sempre foi. Essa cena, aliás, cara, é considerada até hoje uma das melhores sequências de ação do cinema de herói. Justamente porque o Sam Raimi usou ela não pra mostrar um espetáculo, né? Mas pra mostrar a humanidade, pra mostrar a vulnerabilidade. Coisa que falta hoje em dia. E é por isso que em 2021, cara, quando aquele cara apareceu de novo na tela, o cinema inteiro gritou. Não era só saudade de um filme antigo, né, galera? Era o reencontro com uma parte da própria infância das pessoas, processada pelo cérebro com a mesma intensidade de um reencontro com um amigo velho. Mesma coisa, cara, tem que ter um grande amigo aí, né? Até o Sam Raimi sentiu isso. Ele contou, quando ele viu o Tobey aparecer, o coração dele disparou, e ele pensou, cara, ali tava o velho herói dele, o velho amigo dele. É maneiro demais, cara. Eu tô muito emocionado fazer esse vídeo, porque eu vou lembrando de tudo. Repara na palavra que ele usou. Amigo. Ele não usou meu ator. Não! Ele não usou meu personagem. Ele usou amigo. Isso é legal. Então a resposta para a pergunta do título desse vídeo é uma combinação meio linda de 3 coisas. Primeiro, ele chegou na sua vida no momento que você estava virando quem você é agora. Segundo, o teu cérebro processa esse apego com a mesma máquina que processa amizade de verdade. Então a conexão não é uma imaginação sua, ela é neurologicamente real, né? E terceiro e mais importante, aquele Peter Parker foi construído desde 1962 e fielmente traduzido em 2002. Pra quê? Pra ser o herói que se parece com você. O herói que erra, que quebra, que chora, que não consegue pagar aluguel e mesmo assim levanta e faz a coisa certa. E talvez essa seja a mensagem que ficou grudada na gente sem a gente perceber. Porque se ele conseguia, mesmo dando tudo errado na vida dele, por que a gente não conseguiria também? Então agora eu devolvo a pergunta pra você e essa é pra comentar. Qual cena do Aranha, do Tobey, te acerta em cheio até hoje? E o mais importante, você concorda que ele é o Peter Parker mais parecido com a gente? Ou você acha que uma outra versão pegou melhor? Comenta aqui embaixo que eu quero ver esse detalhe, tá? Não esquece de assistir o link do guia, os 7 formatos aqui embaixo, pra você entender exatamente o que a gente faz, o que funciona dentro dessa plataforma, como faz pra você transformar o que você quer num negócio aqui dentro, por R$14. Toca agora, aproveita. E ó, você curtiu a sua viagem, já deixa o teu like. Se inscreve no canal, que semana que vem tem mais, hein? Semana que vem não, né? Daqui a pouquinho. Valeu, galera, de coração. Até a próxima. Fui. Uhul.